importa como nem quando. O importante é cuidar do seu sorriso. Não importa se você é cliente individual ou empresarial, se é criança, jovem ou idoso, se é homem ou mulher. O que importa é garantir a melhor assistência dos melhores profissionais, com atendimento personalizado e emergência 24 horas, 7 dias por semana, com segurança e autoridade de quem entende de saúde. Venha para a Uniodonto João Pessoa. Dr. Diego Salles, seja bem-vindo à Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos assistem, agradecer, Dr. Júnior, essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre essa técnica e trazendo informação sobre saúde à população de João Pessoa. Sem dúvida, inclusive fizemos uma pequena enquete no Face a respeito de técnicas manuais e a solicitação por técnicas manuais no programa ficou bastante visível pelo Face. E aí resolvemos iniciar, inclusive trazer de volta um assunto também sobre técnica manual, que é a quiropraxia. Mas antes, vamos ao nosso diretor, aos nossos patrocinadores na tela do Estação Saúde. Pois é, você conheceu a Premier Saúde Integrada e também o Ateliê do Sorriso São Rafael, um dos nossos patrocinadores do Estação Saúde. Agora vamos direto ao assunto que está na pauta de hoje, a quiropraxia. Doutor Diego, finalmente, o que é quiropraxia, né, e qual é, para quem se destina esse tipo de técnica? Como o senhor já bem disse, a quiropraxia é uma técnica manual, né? Então, nós fisioterapeutas utilizamos a quiropraxia como uma ferramenta de tratamento e diagnóstico também de vários problemas de coluna, né? Então, a quiropraxia vai se destinar àquelas pessoas que têm alguma disfunção na coluna vertebral, né? Desde dores musculares nessa região do pescoço, da torácica, da região lombar e toda a coluna, né? Que tem alguma restrição de movimento e através da quiropraxia a gente consegue identificar qual seria aquele problema que o paciente tem, aquela disfunção, e aí através dessa técnica manual, que a gente utiliza só as mãos, a gente consegue equilibrar e trazer a normalização da função dessa coluna do paciente. Maravilha. Aliás, para você entender melhor, meu diretor, nós vamos selecionar um vídeo que mostra exatamente o passo a passo de uma quiropraxia. Ele vai exibir os vídeos e você vai entender melhor como é que é essa técnica na tela do Estação Saúde. Vamos ao... no caso, nós estamos vendo aí exatamente na tela toda a técnica em si. Mas como é que acontece no caso a avaliação nesse caso? A avaliação a avaliação física é precedida por uma história do paciente, ele conta toda a sua história de evolução da sua doença. Então, de posse de exames de imagem, raio-x, ressonância, a gente passa daí para uma avaliação física, em que a gente testa cada movimento, cada região, identifica ali alguma restrição de movimento, algum sinal de dor, alguma queixa que o paciente tem, que ele já nos referiu, e aí a gente consegue detalhar essa região e consegue identificar qual seria o problema, às vezes de desalinhamento muscular, às vezes de tensão, desalinhamento articular, desculpe, às vezes de tensão muscular, e aí quando parte dessa identificação juntamente com a história e o laudo e os exames que ele apresenta, a gente chega a uma ideia e começa a fazer o plano de tratamento.
No caso, essa técnica ela é usada só para adultos ou também a criança, no caso, também esse tipo de procedimento, essa técnica também é utilizada na área infantil? Olha, eu costumo dizer que a quiropraxia é bastante democrática, ela não faz distinção de pessoas. Claro que para cada problema, cada faixa de idade, a gente usa uma técnica específica para aquela pessoa. Então o tratamento em si é personalizado. E a partir da avaliação de toda a história, a gente consegue escolher a melhor técnica para aquele indivíduo, seja ele idoso, seja criança, não só como forma de tratamento para uma disfunção já instalada, mas como forma de prevenção também. Eu percebo que dentro daquele movimento que é feito ali na tela, do lado direito para quem está em casa, sempre que o colega usa a técnica da quiropraxia, vai sempre nos pés verificar por que o pé, a planta do pé é tomada como referência no caso? Na verdade, quando eu avalio ali a questão das pernas, eu estou avaliando o tamanho, a discrepância do membro inferior. Então, muita gente fala, doutor, tem uma perna mais curta que a outra. Uhum. Mas, na verdade, não é a perna que é mais curta. Em si, acontece um desalinhamento, muitas vezes a nível de pelve, que a perna fica aparentemente mais curta. E isso é uma informação importante. Seria uma pessoa que teria uma disfunção que a gente chama funcional. Ou seja, ela não tem a perna verdadeiramente mais curta, mas que quando a gente corrige algumas disfunções, algum problema de alinhamento, essa perna volta ao tamanho normal, provando que a perna não era realmente mais curta. E aí não precisar de alguma palmilha de cálcio para esse paciente. E muitas vezes essa resolução a gente consegue estabilizar o problema do paciente. É verdade que numa técnica como essa, muitas vezes quando se faz esse movimento na coluna, como nós estamos vendo aí, também dá um estalo, como se a gente fizesse assim nos dedos, coisa desse tipo? É possível sim, não é sempre, mas às vezes acontece de ouvirmos esses estalidos. Muitas vezes o movimento, na verdade, é um movimento preciso, mais rápido. E nesse movimento rápido acontece um fenômeno, na verdade, biofísico, que há algumas estruturas, o nitrogênio contido ali nas articulações, ele logo se faz gasoso e quando ele explode, quando a bolinha de gás explode, a gente escuta esse som audível, similar justamente a esse exemplo que o senhor falou, desse estalido nas articulações. E isso não seria, na verdade, um atrito na articulação. A gente não promove atrito nas articulações. Que aí seria um alívio acompanhado a esse som de estalido. Maravilha, você está vendo exatamente na exibição a técnica da quiropraxia. Nós vamos ter um programa hoje, nesse final de semana, e também no outro final de semana, para entender melhor sobre essa técnica. E aí nós estamos com ele aqui, Dr. Diego Salles, que é fisioterapeuta. Aliás, ele tem um site, é www.quiropraxiadiegosales.com.com. Olha, só .com, sem o BR. E ele vai continuar nessa mesa, porque nós vamos gravar o programa também do próximo final de semana, continuarmos entendendo o que é exatamente a quiropraxia. Afinal, quem deve procurar um quiropraxista? E lembrando que quiropraxia é fundamental, né, que a pessoa seja habilitada a desenvolver essa técnica. Isso é fundamental. Por falar em coluna vertebral, já que tem tudo a ver, daqui a pouco vamos conversar com ele, Dr. Josemir Paulino, falando sobre a coluna vertebral, os acidentes que envolvem, inclusive, jovens e também os esportistas, como foi o caso agora, por exemplo, do nosso Neymar, nosso jogador Neymar. E vamos tocar em assuntos que envolvem jovens no skate, enfim, uma série de coisas que eles estão fazendo por aí e o risco para a coluna é sério. Mas antes, meu caro diretor, vamos conhecer uma escova que está revolucionando a higiene bucal, testada por muitos entrevistados e dando a nota 10 nessa escova, que agora é a número 1 do consumidor. Curaprox, na tela do Estação Saúde. Por falar nisso, tem como você focar aqui uma escovinha que está fazendo um sucesso lá no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar agora ficou só por enquanto, deve para as pessoas. Olha só,
essa é a Curaprox Nacional, né? Uma escova que está revolucionando. Você pode adquirir esse conjuntinho. Isso é um bom presente para sua esposa, né? Afinal, é o côncavo e o convexo. Meu caro diretor, vamos conversar com ele, agora também do meu lado direito, lá na pontinha da mesa, Dr. Josemir Paulino, falando sobre a questão da coluna vertebral. Inclusive, vamos falar um pouquinho da questão do Neymar. Logicamente, vamos entrar em detalhes, porque já foi muito explorado. Dr. Josemir Paulino, seja bem-vindo à Estação Saúde e suas considerações iniciais ao público. Gostaria de saudar todos que estão em casa. Mais uma vez, agradecendo o convite de participar do seu programa e tentar passar nesse tempo, nesse período, o maior número de informações seja de interesse da população geral. Aliás, por falar nisso, o tema é coluna vertebral e quiropraxia tem tudo a ver com coluna vertebral. Por isso que os dois ficaram exatamente do mesmo lado. Mas focando essa questão na questão médica, doutor. Problemas e queixas com coluna vertebral têm se tornado realmente frequente? Na verdade, Júnior, o que acontece é o seguinte, sempre se negligenciou as queixas relacionadas à coluna. Às vezes alguém sentia uma dor na região lombar ou na região cervical e se criava se passava a mão na cabeça e dizia, é uma dorzinha muscular. Tome aí algum relaxante muscular, posso até citar uma marca, tome o Dorflex aí e vá passando, etc. E muita gente negligenciava essa queixa e às vezes a queixa que deixava de ser uma dor aguda e se cronificava, terminava a longo prazo vindo associada a algum outro déficit, né? Às vezes até uma incapacidade importante. As dores relacionadas à coluna, elas são uma das grandes causas de ausência de trabalhadores no seu ambiente de trabalho. E aí, graças a Deus, com a modernização da medicina, com a modernização dos exames de imagem, hoje em dia a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso e realmente se aprofundar ou analisar de maneira mais detalhada, em alguns casos que merecem uma observação mais específica relacionadas à coluna. Sem dúvida. Inclusive, a tecnologia tem sido usada muito, né, na questão do diagnóstico preciso da questão da coluna vertebral. E doença não se deve guardar doença. E essa questão de que o vizinho tomou X ou Y e você vai tomar, realmente doença não se guarda, nem vai se adiando essa doença, como ele falou. Agora, doutor, em relação à faixa etária, né? Nós tivemos recentemente um caso de um acidente no futebol, mas eu quero me prender principalmente nessa questão da faixa etária em jovens. Existe uma faixa etária específica, a pessoa sempre associa a coluna vertebral a uma certa idade. Mas eu te pergunto aqui, no caso, qual é a faixa etária? Existe uma específica para dor em coluna? Existe. A faixa etária mais acometida pelas dores na coluna é a faixa etária do adulto jovem, né? O que seria isso? É aquela pessoa que está enquadrada ali entre os 20 e os 40 anos de idade, entre os 20 e 40 anos de idade, entre a terceira e a quinta da década de vida. Porque é exatamente nessa pessoa onde existe uma relação, uma característica um pouco conflitante entre o disco intervertebral, que é a estrutura que funciona como um amortecedor entre uma vértebra e outra, né? E normalmente ele se estabiliza por volta dos 20 anos de idade, e acima dos 20 anos ele já começa também a entrar no processo degenerativo. E aí esse processo degenerativo, que é o processo de envelhecimento, vem associado em algum certo percentual, em torno de 10 a 15%, com desenvolvimento de dores que se cronificam e podem cursar com hérnia de disco ou algumas outras patologias que realmente determinam dor e incapacidade a muitos pacientes. Então a faixa etária entre os 20 e os 40 anos de idade é mais acometida por dor na coluna. Inclusive, nós estamos numa época de férias, né? Mas as aulas vão voltar praticamente agora já no mês de algumas escolas no mês de julho e no mês de agosto. E com relação às crianças, por que eu citei essa questão da escola? Porque a escola, normalmente, também acontece a questão das bolsas, né? A gente vê muitas crianças chegando naquelas escolas com aquelas mochilas, o garoto chega lá envergado. Quer dizer, eu creio que isso aí continua sendo errado, apesar de tanta atenção que é feita, tanto quanto o comunicado que é feito nas escolas, no rádio, na TV, esses problemas continuam acontecendo. E fora as brincadeiras, doutor, nas escolas também em relação à criança. A criança, por exemplo, quando se relaciona com a questão da mochila, ou dessas brincadeiras que muitas vezes foi o caso do Neymar, aquilo ali não foi uma brincadeira, até hoje não se sabe realmente se foi intencional ou não,
Mas num caso de criança, ela pode ser acometida com problema também de coluna? Pode. Na verdade, as crianças normalmente são mais acometidas com problemas relacionados ao alinhamento da coluna, né? As deformidades da coluna. Não é muito frequente você ouvir falar de uma criança se queixando de dor na coluna. Mas uma observação que a gente precisa fazer relacionada à bolsa é que o peso da bolsa nunca deve ultrapassar, ou o limite do peso deve ser de até 10% do peso do corpo daquela criança. Então, uma criança que pesa aí 20 quilos, a bolsa dela não deveria ultrapassar o limite de 2 quilos. E a gente sabe que é difícil, com a quantidade de livros que se exigem hoje no colégio, etc., você conseguir manter essa faixa de peso realmente de maneira estrita, controlada. Talvez uma grande alternativa fossem os colégios organizarem as matérias de maneira que a quantidade mínima de livro possível pudesse ser levada num dia só, ou disponibilizar aqueles armários, o estilo lockers, etc., para que a pessoa não tivesse que todo dia estar levando a sua bolsa tão carregada. Em situações excepcionais, é até aceitável que um peso até 20% do corpo da criança possa ser usado, mas realmente em situações excepcionais. Uma recomendação que a gente sempre faz é que a mochila sempre seja utilizada com as duas alças ao mesmo tempo, né? As meninas, preferencialmente, usam mochila com uma alça só, etc. Isso tem uma tendência de provocar uma atitude escoliótica da coluna em consequência do peso que é exagerado de um lado, e aí, para compensar, a pessoa termina inclinando para o outro. No que diz respeito a essas atividades aí, como você me perguntou, né, existe muito risco nessas atividades com o uso de skate, patins, porque apesar de ser um trauma de baixa energia, mas a maneira como você termina caindo no chão, nem sempre surge uma oportunidade ou um reflexo tão rápido que você consiga se defender, e é frequente atendimento em nível de consultório, às vezes até de urgência, de crianças que sofrem queda de skate, patinete e patins, e atingindo a sua coluna em consequência do trauma relacionado a essas atividades.